Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui e eu vou chamar então a Priscila, a Camila e a Yara para a gente começar o nosso bate-papo. Só vou esperar elas entrarem. Oi, Pri! Pri, já avisa aí a Camila e a Yara que eu já vou chamando vocês. Vamos lá. Gente, a gente só tô esperando um pouquinho para as meninas entrarem. Elas já estão entrando. A Priscila tá avisando aí no chat. E aí já eu chamo todo mundo para a gente conseguir começar o nosso bate-papo aqui sobre o sagrado feminino. Então, como eu disse no vídeo, para quem assistiu, nós vamos dividir esse bate-papo em quatro partes, né? A última parte sendo que a gente quer muita participação de vocês, então podem enviar perguntas. E nos demais a gente vai discutir aí várias coisas sobre o tema. Oi, Ká, tudo bem? Vou só esperar a Yara e a gente já começa. Vamos lá. Não, deixa assim. Oi, Yara! Vou então chamar todas vocês aqui, tá bom? Podem aceitar o convite, por favor? Tá tão longe. Olá! Oi! Tudo bem? Olá! Boa noite. Agora Boa tarde, sim, né? galera Boa começa. tarde! Tudo Priscila bem com tá acelerada. vocês? Tudo Tudo top, bem, tudo vocês? ótimo. Tudo bem, Tudo meninas? jóia! Bom, vamos começar então se apresentando, pode ser? Claro. Pode? Quem começa aí? Camila. Então vai lá, Camila, primeira, foi selecionada. Intimação, vai. Foi sorteio. super espontâneo, né? Super sorteio. De livre e espontânea pressão. Então, eu sou Camila, eu sou fisioterapeuta, mas também sou bailarina. Trabalho já 25 anos na área de fisioterapia e há uns 35 na área de dança. Trabalho com a Yara e troco umas terapias com a Pri. Então a gente tá todo mundo aqui, tá todo mundo já muito juntinho, muito próximo, né? Há algum tempo já. Isso mesmo. Oi. Yara, próxima. Bom, eu sou Yara, sou professora de dança do ventre, sou terapeuta holística, trabalho com oráculos, tarô, numerologia. E tô aqui conhecendo essa galera nova, né? Estamos agregando. Já conheço a Pri um pouquinho, conheço a Camila, né? A gente já é parça já das terapias, né, cara? É um Gostoso. bom tempo. E aí, vai lá, Pri. Bom, gente, eu sou a Priscila, eu sou fisioterapeuta, também trabalho com as terapias integrativas, né? Que é dentro das terapias holísticas aí. Sou fisioterapeuta há mais de 10 anos. E acredito que a gente só veio somar, né? Essas 4 mulheres fortes aí, a gente só veio somar para falar do sagrado feminino, que eu acho que tem muita gente que fala que é modinha, mas não é modinha, né? É a gente se reconectar Descobri hoje que não é moda. com nós mesmas, né? É isso. Bom, então vou lá eu. Eu sou a Thaís Braga, também já estou na área aí há 10 anos, como fisioterapeuta, fiz osteopatia junto com a Pri, né? E já há algum tempo que a gente vem conversando e trabalhando. Também a gente troca várias terapias. Fiz a MTV-SS com a Camila e com a Pri. E tô conhecendo também a Yara, né? A gente está se comunicando Sim. bastante. A gente fala que tá conhecendo, mas na verdade parece que a gente já se conhece há Há muito tempo, também É acho. verdade, né? Eu trabalho com criança e eu
assim, o que eu vejo do sagrado feminino e a importância dele é no momento de ser mãe, né? Então, é algo que quando a Priscila falou, eu falei, nossa, tem total a ver. Tô engatinhando na área, meninas, ainda eu comecei a descobrir isso agora. Eu acho que vocês já estudam um pouquinho mais do que eu, né? Nessa área aí, mas eu tô fazendo várias descobertas e para mim foi incrível, assim. Fez uma mudança radical na minha vida. Então, vamos começar? Vamos começar. Bora. Só vamos dar as Partiu. boas-vindas aí para quem está entrando, né? As meninas, eu É mandei o ver- convite assim, todo mundo já tava. Tô esperando, tô aguardando. Então, meninas, obrigada, viu? Por vocês estarem aqui, até os homens, né? Porque esse convite também era estendido aos homens, não somente às mulheres. Com certeza, com certeza. Importante, Muito né? obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Podem comentar bastante que a gente vai tentar responder todas as dúvidas, né, Pri? Isso mesmo. Podem mandar a pergunta de vocês que eu vou anotando e no final a gente vai responder algumas perguntas. Porque como a Thaís falou, eu acredito que é um eterno aprendizado, né? A gente está aprendendo sempre, né? A gente está aprendendo a todo momento. Aquilo que às vezes a gente sabe e a gente que é do Barras aqui, essa questão de ter um ponto fixo às vezes está sempre mudando, né? Então, Na verdade, são ressignificações, né? A gente isso vai mesmo, cara. ressignificando as coisas. Isso Não mesmo. tem nem, eu acho que não tem nem a ver com ponto de vista, mas sim com a evolução mesmo, porque Isso a nossa mesmo. vida ela está mudando e no Movimento nosso sempre. caso, né, feminino, vai cada vez aumentando mais os significados de determinadas funções que são ou não são nossas, né? Isso Então, eu mesmo. acho que é ressignificação. Aquilo, na verdade, a gente sempre faz e fez as mesmas coisas, só que as coisas mudaram um pouco o sentido, de acordo com o prisma, né? Isso mesmo. Que a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Isso Bom, então mesmo. para começar, eu acho que a gente começou pensando, né, em introduzir aí o que é o sagrado feminino. Então eu fiz algumas perguntas lá na caixinha, tudo assim, as mulheres que me responderam, gente, teve 75% que disse que não sabe o que é, já leu alguma coisa, mas não tem essa exatidão. E na verdade eu acho que é exatamente isso, não tem um protocolo ou um termo exato, né, para falar sobre o sagrado feminino. Então, para começar aí a discussão, para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria trazer o que é o sagrado feminino. Eu estava lendo um livro que eu passei para vocês, que é a Ontogenia do Sagrado Feminino, e lá ele explica, né, que antigamente existiam tribos e todas essas tribos elas se reuniam, né? As mulheres se reuniam para bater papo, para discutir, né? Para conversar aquilo que elas sentiam e para fazer essa interação que hoje estamos fazendo aí virtualmente, mas isso poderia ser um workshop, a gente poderia estar um monte de gente discutindo sobre o mesmo assunto, né? Como era aí nessas tribos. E o que eu achei mais interessante assim do livro, de capa, foi a gente falar que quando uma mulher ela ia ter filho, então a mulher ela se posicionava no meio, aí você tinha uma roda de mulheres em volta daquela mulher que estava ali acontecendo esse ato sagrado, e em volta dessas mulheres existia uma roda de homens protegendo. Então, assim, eu achei o máximo. O livro já começa assim com uma paulada e eu achei lindo, né? Então, de vocês aí, não sei a ordem que vocês querem estabelecer, mas vamos falando. Fala um pouquinho sobre o que é esse sagrado feminino, então. Vamos desvendar isso. Posso começar a Vai emendar lá, aí? Pri. Porque eu Pode. adorei esse tema. A Yara. Ah, desculpa. Pode falar, Yara. Pode começar. Isso que você falou, Thaís, de não tem um quê, uma denominação certa. É isso, sagrado feminino. É isso quando mulheres se encontram com um propósito assim maior, né? Não tem como você definir em palavras, porque não é algo para ser dito, para ser colocado em caixinhas, é algo para ser sentido, para ser vivenciado, assim, é maravilhoso. E aí, quando termina, você fala, tá, mas como que é? Aí você fala, não sei. Isso é o sagrado feminino, isso é o encontro de mulheres assim com um propósito, né? Eu entrei em contato com este universo a partir de 2014 e aí eu conheci mulheres maravilhosas que me ensinaram muita coisa, estive em rodas de todos os tipos
E esse encontro, sabe, essa ocitocina que rola, essa identificação traz a gente, deixa a gente tão mais fortalecida, porque a gente percebe o quanto nós somos separadas umas das outras, né? E aí você percebe que a sua dor não é só sua, tem muitas pessoas que vivem os mesmos dilemas, as mesmas coisas, você passa a se identificar, né? Percebe que não é um ETzinho aqui nessa terra, que tem mais gente sentindo o que você está sentindo. E é sagrado porque a gente dá o valor, o devido valor para este lugar da mulher, para o lugar do feminino, para as questões femininas, que é tão menosprezada, tão desvalorizada, né? No gancho da Thaís ainda, a questão da maternidade é onde a mulher mais sofre, não é verdade, meninas? Sim. É onde a mulher mais sofre, porque o julgamento, ele vem de todo lado, ele vem da nossa família, ele vem de amigos, ele vem, né, como uma flecha atacando. E o acolhimento? E nem vamos dizer profissionalmente, né? O que essa mulher que Não. resolve ser mãe sofre, né? O quanto ela é podada nesse sentido, porque profissionalmente, inclusive no aspecto salarial e tudo, né? Reconhecimento, então né? não vai poder fazer hora extra, não vai poder, não pode vir hoje porque o filho ficou doente. E, tipo, não é uma atribuição única e exclusivamente feminina, né? Tecnicamente, a atribuição é bilateral, é dos dois, né? Sim! De ambos. E eu acho que o sagrado feminino, ele tem muito mais a ver com essa apropriação, né? Do que você quer. Ele não tem a ver com... Não é uma coisa mística, né? Nossa, a partir de hoje eu sei tudo sobre o sagrado feminino. Eu acho que o grande problema do termo, né, sagrado feminino, que as pessoas ficam meio assim, principalmente os homens, né, eles acham estranhíssimo, é essa coisa de que parece uma coisa que vai abrir uma caixinha de Pandora, entendeu? E vai Às vezes acontecer abre. alguma coisa de sair raios da mulher, sei lá. Mas às vezes vai, a gente vai descobrir Né? nessa live que Vai, tem um padrão errado assim. Abre uma caixinha de Pandora, sai os demoninhos, mas depois sai coisa boa. Coisa boa. Então, mas é nesse sentido, né? Porque você fala sagrado feminino, todo mundo abre o olho e faz, meu Deus, mas é alguma coisa assim mística. Vai Tem descer alguma uma seita nossa religiosa, né? Onde O você tá problema é o indo? modismo, né? O problema é o modismo, que às vezes Exatamente, pega na né? superficialidade, né? Porque as pessoas, elas tornam tudo aquilo uma moda, né? O sagrado feminino é a essência, para mim, é a essência da mulher. É o que eu sou, é o que a Yara, a Camila e a Thaís e todos estão aqui. O que a gente realmente sente, é encontrar com o nosso eu, porque hoje em dia é uma coisa tão difícil você encontrar, né? E o tópico dessa live iniciou lá atrás porque o que eu estava encontrando dentro do consultório eram mulheres que estavam fazendo 1001 coisas e não estavam se olhando para elas, né? Qual é a dor? Principalmente na pandemia, né? Principalmente na pandemia isso piorou muito. Então, o que é a busca dessa mulher? É fazer tudo, mas ao mesmo tempo ela não se olha. E qual é a essência dela que ela está se perdendo, né? É um conjunto disso. O sagrado feminino, essas duas palavras que têm muita força, sagrado e feminino, e como as meninas já ponderaram aí, nós mulheres, isso vem de longa data, né? Nós éramos vistas como promíscuas, né? Nós não tínhamos tanto valor, né? Hoje em dia, e a gente ainda até fala que a questão do sagrado feminino não está ligado às feministas, não é isso, não é ligado à questão, elas têm as questões delas feministas, mas o sagrado feminino é você olhar para a sua essência de mulher e saber o que realmente você está fazendo aqui e se encontrar, né? É isso que está faltando. E aí quando entra no termo modinha, acaba deixando como se ficasse uma balela, uma moda. Sim. Né? Não, por isso que eu coisa falei, jogada, né? quando virou uma coisa mística, né? Isso aí é coisa de gente good vibes, né? O pessoal Isso. que Do tá gratiluz. muito louco por aí. Gratiluz. Gente, entendeu? E aí é onde complica, né? A Ana Paula disse aqui pra gente,
Nos encontros do Sagrado Feminino, aprendi que podemos nos cuidar e acolher sem julgamentos. E a gente precisa tanto disso, porque às vezes, e é o que a gente conversou no nosso bate-papo de domingo, às vezes a mulher ela não sabe nem para quem ligar, porque ela tem tanta coisa aqui dentro e ela não sabe para quem ela vai ligar, porque ela vai ser julgada. E por que tanto julgamento? Se a gente está no mesmo barco, se a gente está no mesmo bote, né? E outra, Pri, assim, acho que precisa do acolhimento, mas não é acolhimento de, olha, vai ficar tudo bem, pensa positivo. Às vezes o acolhimento é um tapa na cara bem dado, que precisa. A mulher, às vezes a gente precisa, né? Falar, amiga, você tá errada, né? Não é assim, não é por aí. E isso também é amor, isso também é acolhimento, né? Eu acho que existe, hoje todo mundo fala da sonoridade lá, né? E eu acho que a mulher, ela trouxe a disputa que se tinha lá atrás, para os tempos de hoje, ainda muito acirrada. Então, a mulher não consegue dar a mão uma para outra, sem julgamento, e olhar o que aquela mulher está passando. E com certeza é um momento que ela já passou, ou um momento que ela vai passar, né? Então, hoje em dia está sendo muito difundido das mulheres pararem com essa disputa, porque virou, né? Isso aí já é machismo, é lá de trás, é arcaico, né? E para a gente se olhar um pouco mais, para a gente ter mais essa interação de amizade que talvez a gente tivesse algum tempo atrás, muito tempo atrás, né? Então, eu acho que essa disputa que se criou entre as mulheres, ela acaba confundindo também muito daquilo para a gente saber o que a gente quer, qual que é a tribo que a gente quer seguir, quais são as ideias que a gente quer seguir, né? Então, eu vou dar um exemplo prático, já para começar aí nos exemplos, mas mães, a gente sabe que a gente entra na escola, aquele grupo de WhatsApp, e eu já falei que eu tenho vontade de deletar todos, assim, cortar, falar que eu não existo mais, né? Mas eles são importantes, grupo de WhatsApp é importante pra gente se comunicar, seria, gente, que quer troca melhor e maior do que um grupo de mães. Na ideia, ele seria maravilhoso. O problema são os julgamentos. É a percepção de cada um e, assim, tem que seguir. Então, hoje, eu acho que a gente entra muito nessa linha. E eu era julgada porque eu queria ser mãe. Tem noção disso? Nossa. Porque eu decidi ser mãe em algum momento. Eu falei, não, eu quero ser mãe em primeiro lugar. Depois vem o meu profissional. Você é louca. Nossa, mas em criança enche o saco. Tá bom, criança pode encher o saco para uma, outra mulher para mim, não. E tá tudo bem se você acha que a sua criança enche o saco. Tá tudo bem. Mas assim, para mim, eu quero cuidar do meu filho dessa maneira. Foi assim que eu decidi, né? Então, assim, o julgamento dentro, né, de nós mulheres é tão alto que a gente acaba levando e transportando isso a muito, né, para a vida diária e a todo momento. Então, eu acho que é importante essa fala aí sua, quando você fala de julgamento, porque a gente vive isso dentro da nossa classe, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu acho que é uma ferida que tá tão grande em nós, como uma chaga, porque às vezes a gente é julgado até por nossas mães, que é a avó da criança, né? Pela sogra, que é a avó da criança, e passou por aquilo, sofreu 9 meses, sentiu dor do parto, e aí olha pra sua cara e fala, mas você só tem um, eu tive 4, né? Por que você está reclamando? Né? E aí você pensa, poxa, mas essa mulher não passou por isso? E outra, a vida era outra, né? Outros tempos, né? Outros tempos, né? Outras cobranças, outro tudo, exatamente, né? Outro tudo. Então, a vida era outra, né? Tipo, você vê hoje a atribuição da mulher em um dia. Tipo, quantas funções você faz durante um dia? 24 horas, diz aí. É uma coisa muito louca. Nessa pandemia. Nossa. E na quarentena. Vamos falar disso, não. A pandemia. Meu Deus. Estamos surtadas. Exatamente. Não, gata. Só tem uma palavra agora. Aula online. Online. Sai correndo. Já começa assim, ó, né? Aula online, que? Não sei o que é isso. Né? Já dá uns tique nervoso. Vai fazer o quê, gente? É uma coisa que não tem escolha. É tipo de coisa que você não pode escolher.
Não dá, Mas não conforta dá. quando a gente sabe que o tique nervoso não é só meu, entendeu? O tique nervoso Sim, é de todos que é têm em mãe. grupo. É É, geral. e pelo menos a gente tem, como a Pri, que não tem filhos, ela consegue pelo menos falar, calma, vocês ainda são mulheres, volta, 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 né? Vem aqui com essa Segura, né? A gente tá no junto. vendaval, É né? A aquela gente tá fazer prova voando com e ela ela por segura, quê? fala, calma, vem aqui, volta aqui. Coloca essa criança na linha, Thaís, de vez em quando ela fala, Thaís, ele tá te consumindo demais, você não acha? Aí eu falo, não acho. Tá sim. Então, eu acho isso muito legal, essa troca. Porque de vez em quando eu preciso de uns puxões de orelha, eu sei disso, né? Então, eu acho que é muito interessante essa troca que a gente tem. Porque ela consegue entender aquilo que eu sinto, mesmo sem ter filhos, e ela consegue passar para mim uma visão que não tá dentro ali da minha casa, da minha rotina. Então, é maravilhoso, né? O sagrado feminino com essa troca que a gente está fazendo, eu acho divino, divino. É bem isso mesmo. É Gente, importante, deixa né? eu comentar uma coisa aqui. A Isa falou que o julgamento começa dentro de casa e que ela ia falar justamente isso, que a mãe dela foi severamente julgada pela avó. E eu fui por minha mãe. E parece que é o infinito, né? Na verdade, é repetição de padrões, né? De ciclos, né? Porque a Ana dizendo que a Pri é ótima para dar puxão de orelha. Mas às vezes eu também levo puxão de orelha, tá, gente? Eu dou puxão de Leva. orelha, mas eu também Leva levo, mesmo. tá? E tá tudo bem, eu acho Na que é isso. verdade, aqui nesse grupinho é uma troca de puxão de orelha. Isso, Às vezes tem que isso mesmo. ser. Exatamente. Então, respondendo a Isa aí, Isa, a gente entra sempre nesse padrão, certo? E aí vai de você observar como você lida com isso. É difícil, né? Falar daqui, deste lado, para aquilo que a gente não vive, é muito difícil. Mas também é se observar e olhar com amor para sua mãe, né? Porque ela passou isso. E o que ela tem para oferecer para você? Só isso. Né? Então é assim, é você olhar para você também, será que você vai querer repetir esse padrão daqui para frente? Né? É olhar para sua mãe Quebrar, né? e quebrar esse padrão e falar assim, mãe, eu te aceito como você é. Isso é muito difícil, tá, gente? Eu acho que nós 4 mulheres que estamos aqui, nós já passamos por muita coisa. Então, eu acredito que a gente tenha um pouquinho só de conhecimento para falar. Né? E quando a gente faz essa mudança na nossa vida, porque a gente só vem a trazer aqui o que é exemplo na nossa vida, porque a gente passou por isso. Né? E quando a gente olha para nossa mãe, para o nosso pai com amor e saber que foi o dom maior que eles nos deram foi a vida, você quebra esse padrão. É difícil, não é fácil. Você precisa ter algumas terapias por trás de você. Né? Todas nós aqui fazemos terapias, trocamos terapias. Né? Então isso não nos isenta de chegar aqui e falar assim, olha gente, vai lá e faz que isso tudo lindo, maravilhoso, que não é assim, não é assim que funciona. Procure uma terapia para você, né? Se oriente. Tem 4 pessoas aqui que você pode conversar. Eu não sei de onde que você veio, de qual amigas você veio aqui, mas você pode sim, né, pedir ajuda e quebrar esse padrão. Né? Porque se a Sim, gente é continua totalmente possível. se a gente continua repetindo esse padrão, quem vai sofrer é você, porque você vai passar para os seus filhos o que você não tá gostando de receber nesse momento, né? Mas olha que legal, o primeiro passo já foi dado, que é a consciência disso, né? A Isso, partir do momento que você para e questiona, você já está quebrando. isso Porque Exatamente. mesmo. a mãe, ela está repetindo porque ela não soube lidar com aquilo. E aí ela é automático, né? A gente que é mãe, se você parar para pensar, às vezes a gente acaba reprimindo os nossos filhos da mesma forma que a nossa mãe nos reprimia. E é automático. Né? Muitas vezes, eu dei a bronca, eu parei e falei, caramba, o que eu tô fazendo? Foi sem pensar, eu repeti o que minha mãe fazia comigo, né? Então, é interessante isso, né? E aí a gente se culpa, né, por repetir esses padrões. Sim. Então, assim, pode ter certeza, Isa, que é Ana ou é Isa? Foi a Isa, né? Isa, foi a Pode ter Isa. certeza que é tão dolorido para você quanto é para sua mãe, né? Porque eu tenho certeza disso. Quando a gente repete esse tipo de padrão, a gente de vez em quando dói muito, dói muito, dói muito quanto mãe. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, né? Mas eu fui até o que a Pri falou tem muito a ver com a constelação familiar. E a minha primeira constelação familiar que eu fiz, né, enfim, ela tava fazendo, e aí a gente começou a ver que eu tava quebrando um padrão
da minha família materna. Mas que ao quebrar esse padrão da minha família materna, eu estava quebrando com um certo rancor. E aí eu comecei a observar, e o que a constelação me fez foi olhar para isso com amor, que foi o que a Pri falou, né? E esse olhar com amor, hoje em dia, para mim é muito mais tranquilo quebrar esse padrão, porque hoje eu entendo o que aconteceu com a minha família lá atrás. Então, só para você ter uma ideia, a minha avó foi criada pela tia mais velha. A minha tia mais velha foi criada pela vizinha. A minha mãe foi criada pela minha bisavó. E eu fui criada pela minha avó. Quando eu pego meu filho e falo, não, eu é que vou criar, nossa, elas ficaram doidas. Não é assim, não é assim. E aí eu falo, não, mas eu quero que seja assim. Porque eu adorei ser criada por avó. Teve momentos muito bons e teve momentos péssimos. Onde eu sofri várias coisas, inclusive abusos morais, enfim, que pra mim não foi legal e eu lembro. Eu tenho essa memória. Então, hoje em dia, eu quebrar esse padrão, ele tem um porquê. Mas eu entendo isso. E hoje eu não trago esse ódio. Hoje eu entendo que aquilo que minha mãe aprendeu, ela repetiu. E foi o melhor que ela conseguiu fazer por mim naquele momento. Hoje, quando a gente conversa sobre isso, ela fala, Thaís, eu queria muito ficar com você. Eu queria muito ter feito o que você fez com o Christian. Mas eu não tive a possibilidade, eu não tive a oportunidade disso acontecer. Então, hoje ela consegue ver o que eu faço com muito amor e carinho, e ela consegue me elogiar por isso, não ficando com, ai meu Deus, não é assim, sem me criticar. E hoje eu consigo ver que o que ela fez comigo realmente foi o melhor. Foi o que ela podia, o que ela tinha naquele momento para fazer por mim. E isso também a gente fala do sagrado feminino, né? Que é uma filha entendendo a mãe e a mãe conseguindo entender tudo aquilo que ela passou e trazer tudo isso à tona para a gente conseguir transformar isso num fruto maior, num amor maior, né? Então é bem isso, Isa. Não desanima, não. É como a Pri falou, procura ajuda sim. A constelação eu amo porque me ajudou muito, né? Mas existem outras terapias, né? Existe a própria osteopatia que a gente conhece, né? A yoga eu acho fantástico também, entre outras. A dança do ventre, ela é maravilhosa para você entender os seus padrões femininos também, trazer tudo isso à tona e dar vários insights, gente. É esse que é o legal. Por quê? Porque o nosso corpo, ele expressa. E toda vez que eu tenho a expressão do meu corpo, eu começo a me autoconhecer. E quando eu me conheço, quando eu me reconheço, é onde vem as grandes ideias, é onde a gente consegue ampliar isso e formar como uma onda, né? É bem isso. Isso mesmo. E aí? Boa tarde para as meninas que entraram aqui, Angélica, a Lê Pellegrini, ela trabalha com o yoga, tá, gente? É uma amiga minha também, e eu acho que o yoga, e já que a Thaís puxou o assunto aí da questão da dança do ventre, Yara, o que a dança do ventre pode nos ajudar nessa reconexão com o nosso sagrado feminino, com essa força feminina que a gente deixou de entender e deixou pra lá? Porque tá bom viver assim, empurrando com a barriga, cheia de dor. Legal. Legal, Pri. Eu acho que é muito da gente se olhar mesmo, né? Eu sempre falo a questão do espelho, né? Quando você tá na sala e você tá de frente com o espelho, você se olhar e você perceber que você é mulher, né? É você se movimentar, é você se aceitar o corpo. A questão da aceitação corporal, gente, não tem quem não tenha problemas com isso, né? E aí quando você está dançando, primeiro que você está dentro de uma arte, gente, que não é uma arte que nasceu ontem, né? A gente está falando de algo assim que não tem nem como datar quando surgiu, porque é antigo demais, né? E aí ela traz essa coisa da movimentação corporal, que a gente já sabe que o nosso corpo, ele guarda padrões, né? Então você, como a Thaís falou, a hora que a gente se movimenta, a gente vai liberando coisas que ficaram presas ali, né? Ficaram presas naquele coração, ficou preso naquele ventre. Então você tem a questão do autoconhecimento, tem a questão de olhar para si, de se aceitar, você tem a questão da sororidade, quando bem trabalhado, porque quando a gente fala de dança, o ego, ele aparece. Isso é inevitável, né? Mas quando você tem um ambiente que proporciona que esse ego não saia do controle, porque precisa estar lá, o ego existe e ele tem a função dele, né? Mas porque quando você tem um ambiente que faz com que ele fique no controle, gente,
fica lindo, porque você tem o olhar de umas para outra, tem o acolhimento, tem aquele momento, a gente está falando muito de maternidade, né? Quando a gente se torna mãe, a primeira pessoa que vai de lado é a mulher, né? A mãe entra em cena e ela toma conta do palco inteiro. É só ela. Ninguém Tanto mais é que entra a em gente cena. perde o nome, né? Ninguém tem nome depois que Perde, você é vira mãe. a mãe A a mãe mãe de dele. fulano. Exatamente. Perde a identidade de Então, primeiro momento. É. Exatamente, sim, viu? sim, queira ou não, mesmo qualquer dança, é o momento que a mãe vai ficar lá em casa, cuidando dos filhos, e vem a mulher, É o seu né? E aí momento. ela pode se expressar, essa mulher pode se expressar, essa mulher pode voltar a sonhar, essa mulher pode voltar a se Ser mulher, embelezar, Ser ser mulher. mulher, ser gente, mulher. gente. Hoje A eu questão fui. da sexualidade, desculpa, a questão da Não, pode falar. sexualidade também, para que você volte o seu corpo, para que você volte a se encantar consigo mesmo, né? Hoje eu fui fazer a unha, né? E aí eu tava fazendo a unha e eu falei exatamente disso, Yara. Eu falei assim, olha, depois, meu filho sofreu um acidente na escola em 2019 e eu desenvolvi uma síndrome do pânico absurda depois disso, né? E até eu me fazer entender da onde estava vindo a minha síndrome do pânico, que eu não fiz isso de primeiro momento. Eu tive crises antes de conhecer a osteopatia. Eu fui na osteopatia e me tirou, assim, com uma luva, a micro e a osteo me tirou do pânico em 3 sessões. Foi maravilhoso. E depois, quando o Christian sofreu o acidente, isso voltou com uma força absurda. E aí eu quis entender da onde vinha essa força absurda, né? Só que hoje eu estava exatamente numa roda de mulheres e a minha frase foi, gente, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, depois de, sei lá, depois de tantos meses, de quase 2 anos do acidente, e eu não estou preocupada. É a primeira vez que eu me sinto mulher e que eu estou aqui entregue a mim. Porque foi uma luta para deixar ele até com o próprio pai, entendeu? Então, assim, o acidente foi na escola, não teve nada a ver com meu pai, com a minha mãe, com o Seu Fábio, não teve marido? nada a ver com ninguém. Mas eu trouxe aquilo numa neura, numa tona de culpa. Então, às vezes eu tava no salão, eu tava me sentindo culpada, eu comecei a tremer, porque eu tô culpada, cadê meu filho? Onde está meu filho? E não é assim, né? Então, essa leveza que eu senti hoje, eu diria que foi depois de muito tempo eu consegui e pela primeira vez sem culpa, eu vou no salão, eu preciso. Cheguei lá e falei, ai meu Deus, eu estou entregue, sabe? Foi bem assim, foi mágico. Delícia. E foi uma Momentos delícia. mágicos. Meni, Exatamente. deixa eu falar uma coisa aqui. A Dani é uma paciente minha. E ela colocou aqui, não gosto do que vejo quando me olho no espelho. E eu acredito que tem muito mais outras mulheres aqui na live, até nós mesmas, ou outras depois que poderão rever a gravação dessa live. Nós normalmente não estamos contentes com o nosso corpo. E por que a Eu gente sou a não está primeira, Dani, contente? ó, compartilho, porque eu também me olho e falo, meu Deus do céu, cadê a Thaís de antigamente? Normal. Normal isso, né? Mas acontece que a gente tem que se observar, olhar para dentro de nós mesmas e perguntar assim, talvez, eu acredito que seja um vazio aí, né? O que que Com falta? certeza. O que que falta para ser Eu, preenchido? eu, E a eu Camila, vou. a Camila pode me contribuir muito com isso daí. Por favor, Camila. Eu penso assim, eu agora, né? Bom, a Pri me conheceu antes e depois do meu diagnóstico. Eu também. O ano. A Tá Thaís também. também. Tá, não sei por que eu abstraí você do MTV. Tudo bem. Sorry. Eu sempre esqueço que a Tá também fez comigo. A Eu te Yara tratei, também, poxa. mas a Yara já me conhece. A gente já se conhece faz tempo. A Yara já me conhece há bem mais tempo, bem antes de tudo isso, e a Yara sabe como eu sou meio 13 da cabeça. Então eu nunca fui muito ligada em padrão, né? Eu acho que tudo tem a ver, não consigo mesma, mas com o que está ao seu redor, com o padrão que está ao seu redor. E eu falo isso por quê? Porque a gente está sempre embasado em alguma coisa. Mulher tem que ter cabelo comprido, mulher tem que pintar unha, mulher tem que passar batom, mulher tem que se maquiar, mulher tem, entendeu? Mulher tem que ter peito, mulher não tem que ter peito, mulher tem que ter bunda, não tem que ter bunda. Então, eu acho que tudo isso é muito relativo em como você foi criada, sim, né? Porque é um padrão
É o que meio vem externo, né? É o externo, né? exatamente. O meio Influenciado. externo ele invade muito mais do que o meio interno. Muitas vezes não é que você não está Não, mas o meio é, interno que eu quis dizer, Cá, confortável. é que tá fechado. Eu não tô conseguindo olhar Sim, pra mim não, mesma, né? mas o que eu queria dizer é que, na verdade, muitas vezes não é que você não está satisfeita com o que você está vendo, mas é que você não se encaixa no que está ao seu redor. No padrão. E isso muitas vezes te afeta muito mais. Entendeu? Meu, é simples. Quando você tá em casa, você tá maquiada, com o cabelo arrumado, batom passado? Não. Eu, pelo menos, não. Eu tô tipo a mendiga da esquina, entendeu? Se você me encontrar dentro de casa, é tipo meia com chinelo, de boas, né? E ao redor tem essa cobrança. E eu falo isso porque eu tô passando por um tratamento de câncer de mama, fiz quimioterapia, cabelo caiu, ponto. Todo mundo ao meu redor desesperado, né? Ai, meu Deus, porque eu sempre tive cabelo comprido, de um modo geral, sempre tive cabelo comprido, porque eu sou da dança, então a gente usa o cabelo é uma cenografia nossa, né? Então a gente sempre fica com o cabelo mais para comprido. E aí, pronto, nossa, vou ter que cortar o cabelo, vai ser um horror. Pra mim não foi. E eu tenho duas filhas, né, a Isabela e a Sofia. E o que que eu, nesse meio tempo do diagnóstico e de tudo que eu teria que passar, que eu já sabia, porque eu sou da área da saúde, e eu já tive, a minha mãe passou por câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, então não é novidade para mim. Então, o que que eu quis fazer? Mostrar que isso não é um horror, né, a pior, não é um diagnóstico de morte. Ah, o cabelo vai cair, beleza, a gente vai careca mesmo, entendeu? E muitas vezes quando eu raspei a cabeça, que na verdade foram as minhas filhas que rasparam a minha cabeça, né? E depois que eu raspei a cabeça, ficava muito assim, a minha mãe, ai, você não vai colocar um lenço? Não, não, mas você não vai sair de chapéu? Não. Mas você vai no hospital assim? Vou. Eu nunca usei nem chapéu, nem lenço. Tipo, tentei no começo, mas Não não era era pra você. mim. Não era eu. Então eu preferia colocar um brincão, eu preferia colocar uma make diferente. O que eu usei de máscara com brilho foi uma coisa assim, absurda, né? As meninas que me veem mais sabem, meu, eu tô sempre com uma máscara de brilho, na maioria das vezes. Quando eu vou pro hospital, se você olhar na minha timeline, é tudo máscara de brilho. Então eu sou famosa lá no hospital, né? Porque, tipo, foge muito ao padrão, né? Porque a pessoa que tá com câncer, ela tem que tá triste, tem que estar sofrendo. Aí vem uma louca de máscara de brilho, tocando terror Meu, dançava nas quimioterapias. Dançando. A Yara recebeu vários vídeos. Tem Gente, eu fico alguns postados, apaixonada. tem alguns postados no Instagram, no meu Facebook. Por quê? Porque, gente, eu não tenho que seguir o padrão do que os outros passaram. Eu passei mal? Passei. Mal pra caramba. Não é legal fazer quimioterapia. Mas eu não preciso tornar isso pior. Então, essa coisa de autoestima, porque eu me sinto um lixo, porque eu estou. Muito é o que a gente ouve, o que a gente absorve, porque nós somos esponja. Ai, nossa, você vai sair com essa camiseta. Nossa, você não vai passar um batonzinho para sair? Nossa, se eu tô confortável com essa camiseta e sem batonzinho, por que que eu tenho que passar o batonzinho e ir de camiseta? Meu, eu já fui umas 2 vezes na sessão com a Pri, que eu tava parecendo um mendigo. Não é? A Pri me viu de mendigo. A Yara já me viu de mendigo também algumas vezes. Entendeu? Mas porque eu tava na correria, cara. Eu não ia parar, voltar. Ai, meu, Gente, desencana, né? já que a Camila falou isso, eu vou contar aqui pra vocês. E aí a gente pode emendar um assunto, mas deixa eu só ler aqui o que a Lu colocou. A cultura do cabelão está enraizada. Não é só a mulher de cabelão que é linda, a mulher de cabelo curto também é. E é essa diversidade que é legal, né? Isso que é muito bom, né? É Perfeito. isso. Gente, E e por isso que eu quis usar mesmo raspadão, careca brilhando, entendeu? a Kai entrou nesse assunto aí, gente. É uma questão também que eu quero falar. E a gente comentou numa reunião que a gente fez no domingo.
Por que que ela chegou desse jeito, mendiga, como ela tá dizendo? Ela não tava assim mendiga, não. Ela que tá dizendo que tava mendiga. Porque Ela ela, me mendiga. porque ela, porque ela disse pra mim que ela fugiu. Ela fugiu da casa dela pra ir fazer a terapia comigo. Então, quantas de vocês precisam fugir pra fazer alguma coisa? Porque vocês acham que nem a Thaís. Você tá dando muita atenção, olha pra você primeiro. Primeiro se olha. Primeiro você não tem que colocar Exatamente. máscara em você pra colocar no outro lá no avião, se acontece alguma coisa. É isso. É se olhar, né? Você precisa fugir de alguma coisa da sua casa pra você ir fazer uma coisa pra você. Exatamente, porque a tribulação E tudo é bem. tanta coisa ao redor Tudo bem? acontecendo, e Não. por isso que Não, eu falei tudo bem, pra ela, eu não falei, precisa se Pri, tô sentir culpado por fugindo. isso. É. É o quê? Não precisa se sentir culpado por estar fugindo para se cuidar, porque às vezes a gente, né, a Thaís foi fazer a unha e ficava, né, eu tô bem, gente, eu tô tanto tempo com as minhas filhas em casa, principalmente depois que a pequenininha nasceu, são 3 anos em casa, que quando eu saio, às vezes eu fico, meu Deus, e a comida, e não sei o quê, eu não consigo relaxar, né? É a gente entender que tudo bem, vamos fugir, tá tudo bem. Lógico. Pelo menos alguns minutos pode, uma Não, mas hora. enquanto a gente não foge, a gente fica no padrão, entendeu? Enquanto você não chega e fala assim, meu, vou dar de louca hoje, tchau, fui. Dá de Você louca, fica no padrão, exatamente. né? Você fica naquilo, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí, tipo, quando você vai ver, não sobra nem 10 minutos na agenda. E quando sobra é às 3 da manhã, né? Oi? Então, ou você dá uma de louca e fala assim, meu, ó, beijo, amo vocês, mas fui. É isso, Tchau. né? Enquanto você não Falando fala, de. meu, vou fugir, tchau e fui. Você não faz nada pra você. É E isso. e é o que eu falei, né? É tipo, tem semanas que, lógico, tem semana que não dá mesmo. Às vezes eu ligo pra Pri, essa semana a gente ainda não conseguiu Não. trocar. Exatamente por quê? Porque teve o feriado no meio, então algumas coisas eu tive que alterar, ela também teve que alterar a agenda dela. E tudo bem também se não dá tempo. O que eu acho que é ruim é a gente ficar só naquilo que a gente se acha obrigado. Não é que a gente é obrigado. Tem algumas coisas que você é obrigado? Eu sou obrigada a trabalhar, tenho que trabalhar. Não tem jeito, tenho que ganhar o dinheiro para pagar o leitinho da molecada. E ok, isso tudo bem. Agora, o problema é quando você só tem obrigação. É. Quando você só tem obrigação e você não faz nada para quebrar esse ciclo, você vai colocar mais obrigações, mais obrigações, mais obrigações. E, tipo, quando você vê, tudo é sua obrigação. Mas não é Sim. porque você tem que fazer aquilo, é porque você colocou essa obrigação para você. Abraçou Entendeu? o mundo, Então né? é a mesma coisa, na autoestima é a mesma coisa. Porque eu tenho que ter cabelo comprido, porque todo mundo tem cabelo comprido. E daí, né? Eu tenho que fazer a mão toda semana, porque é horrível a mão mal feita. Oi? E isso se tornam algumas obrigações, entendeu? Que a gente se coloca. A gente se coloca essas obrigações. E aí a gente começa a se sentir um lixo mesmo. Porque, não consegui fazer a mão essa semana. Ai, nossa, vou ter que cortar o cabelo. E agora? Putz, eu vou me sentir um horror de cabelo curto. Eu vou esconder com lenço. Eu vou esconder. Por quê? Se você E o estiver se sentindo bem, não é problema de ninguém, entendeu? Isso E porque a a gente gente Camila, não fala. foi. Oi? Pode isso falar, é tão Thaís. importante do que você está falando, que essas pequenas ou grandes desvalorizações que a gente vai fazendo com, né, o nosso corpo, isso vai refletindo em saúde. Então, para quem estudou a medicina germânica, sabe muito bem. Desvaloriza sua unha. É micose na hora. E tira uma micose da unha. Né? Então, porque Demora. toda hora você tá olhando, você vai na manicure, a manicure vai falar, nossa, você tem micose, pronto, desvalorizou mais. Ou então enche de acne a cara, né? Que você olha no espelho, você odeia. Eu falo, paciente com muita acne, eu falo, cobre todos os espelhos. Cara, dá certo. Mas é só cobrir os espelhos? Cobre os espelhos, não se olha, mas não se olha por uns 3, 4 meses, acaba com isso. E não deixa ninguém falar se você tá ou não tá com espinha, né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue quebrar esses padrões. Então, se a gente não consegue, modula. Se isso te incomoda muito, modula, né? É quando a gente começa. Se você tem uma micose na unha,
faça toda semana a unha. Não deixa de fazer uma semana. Nem que você faça, mas não desvaloriza mais. Então, essas desvalorizações a gente acha que não, é só na psique. Aqui, não é só na psique. Vai pro Não corpo, é, não. gente. É importantíssimo isso que a Camila tá falando. Então, esse É no corpo reconhecer, mesmo. essa quebra de padrões, tem que acontecer. Não é assim. Não, e eu falo, porque assim, quando eu fiz a químio, é lógico, a gente espera, tem efeito colateral, tem uma porrada de efeito colateral. São horríveis, são horríveis. Mas até eu comentei com as meninas, né? Eu nunca deixei de tentar melhorar no sentido de o meu emocional mesmo, sabe? De não ficar me sentindo, ai, nossa, ai, tá horrível, tá doendo, tô passando mal. Teve dias muito ruins, né? E que eu até brinquei com elas. Eu falei assim, meu, mas eu não deixei de dançar. Porque se eu deixar de dançar é porque o negócio tá muito ruim, né? Então, eu colocava música, às vezes, no pós-químio, que eu tava passando mal, tonta. Por quê? Porque é a minha forma, não tô falando que isso teria que todo mundo, não, você tem que dançar. Pronto, já virou outro padrão. Não, eu tenho que dançar, porque pra mim me faz bem. E eu conseguia sair ou fazendo algumas terapias, que a minha filha também é terapeuta, né, de barra de axis, e ela corria as barras muitas vezes em mim durante a sessão, ou eu mesma começava a dançar, do nada. E minha filha começava a dar risada, porque ela achava engraçado. Ela falava, mano, você tá passando mal. Você vai dançar? Vou, bota a música aí pra mim. Começava. Mas por quê? A minha forma de metabolizar tudo isso. Por quê? Porque eu preciso que o meu corpo esteja em movimento. Quando ele não está em movimento, eu não me sinto bem, né? Agora eu vou chegar para uma paciente e vou falar assim, não, você tem que dançar. Oi? E se ela odeia dançar? É, Isso se torna mais uma obrigação, né? A obrigação não é só trabalhar, a obrigação não é só cuidar de filho. A obrigação são aquelas coisas que a gente se impõe a fazer, mesmo contrário àquilo que a gente pensa, sim, Aquilo que a gente né? sente, a nossa intuição, né? dentro do meu consultório, eu costumo perguntar para as minhas pacientes o que ela gosta de fazer, o que ela gosta, né? Coisa simples, não precisa viajar, que nem nesse momento a gente não está nem podendo viajar. Mas você gosta de fazer o quê? Ah, gosto de tomar um café. Quanto tempo você não faz isso? Ela nem sabe há quanto tempo ela não faz isso. Porque ela Café. não tá se olhando. Ela não está se Adoro. olhando, não está se observando, né? E aí o que a Camila está falando entra também numa questão, e a Thaís também falou das questões aí das leis biológicas, que a gente também trata e avalia alguns pacientes. Às vezes você vai no próprio consultório de um médico e às vezes você sai de lá com um diagnóstico que é como se fosse uma sentença de morte para você. Você já bateu Covid. o martelo, Covid. Você Fala tá que com tem Covid, Covid você vai hoje em dia. morrer. Putz, grilo, acabou. Então, assim, é uma sentença de morte. A pessoa já sai de lá, ela já compra Sentença de morte. tudo, ela já compra tudo que foi falado com ela em relação à doença. Ela vai no Dr. Google, ela faz um achado, um tratado, né, do que é a doença, e vai para o seu consultório, e ela perdeu toda a questão da vida, ela não se olha mais. Eu tô com o diagnóstico aqui, eu vou morrer. Mas ela foi em um médico, ela foi em um profissional. Né? Eu costumo sempre dizer, vai em 2, 3 profissionais no máximo para você ter realmente o diagnóstico. E outra, não tome aquele diagnóstico como sentença de morte, como seu. Né? A doença é sua. É o ponto de vista, né, de aceitação, na verdade. Eu vi isso muito, até comentei com as meninas, na químio. Porque quando a gente fala, você tem câncer, você vai ter que fazer quimioterapia, tipo, a pessoa fala assim, meu Deus, eu vou ter que fazer aquela porcaria daquela quimioterapia. Infelizmente. Infelizmente eu vou ter que fazer aquela coisa horrível. Oi? Porque, para mim, e essa é a forma como eu encarei, né? Para mim, a quimioterapia é a minha gotinha de cura, entendeu? Eu até brincava, porque eu falava assim, agora eu não posso mais beber cachaça, tenho que beber no equipo, né? Então, era aquilo que me segurava,
Porque não é uma coisa ruim, gente. Quimioterapia é o melhor que tem hoje. É o melhor que tem para você sair de um problema. Então, a maioria dos pacientes chegam no hospital, nossa, vou ter que fazer, ai, que horrível, ai, que horror, por que que eu tenho que fazer isso? Porque isso para mim é a pior coisa que existe. Peraí, você tem como se tratar, você tem como se curar. Ah, porque eu vou ter que fazer daqui a um mês, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Nossa, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Oi? Eu já pensei assim, gente, já vou colocar prótese, né? Vamos ficar lindas com uma prótese nova. Então, pense pelo lado bom. Nada é ruim quando você lida com um tratamento, né? Ai, que horrível, vou ter que fazer RPG. Melhor do que ir para cirurgia. Então, tudo uma questão de ponto de vista. Quais são os pontos de vista que vocês estão tendo sobre a autoestima? Quais são os pontos de vista sobre tratamento, sobre doença? Porque não, as pessoas elas compram demais visões, seja de vida, seja sobre autoestima, seja sobre cuidar dos filhos, seja sobre ser mulher, né? Porque ser mulher é o quê? O que que é ser mulher para cada uma? O que que é ser mulher para mim pode não ser a mesma coisa que é ser mulher para Yara, ou para você, ou para Thaís. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Sim. Assim como não é todo mundo que vira fisioterapeuta na vida, né? Se todo mundo quisesse ser fisioterapeuta, nossa, tava ferrada, né? Só ia ter fisioterapeuta no mundo. E aí o resto das profissões? Né? Então, tudo é ponto de vista. Seja pro bom ou pro ruim. Hoje, só fazendo um comentário ainda acerca disso, né? A hora que eu soube que a Yara era professora de dança do ventre, gente, assim, deu tipo uma chama, assim, é agora eu vou, né? E aí eu comecei a conversar com ela, quanto que você cobra, que horas é a aula, tudo, né? E ela me perguntou, você já fez dança? Sim, sou bailarina clássica formada, já fui professora, né? Às vezes dou aula ainda, né? E fui bailarina clássica de ir pra Joinville, de ir pra televisão. Esse era um quase profissional, né? E eu amava isso. Pra mim era o máximo. E ela falou, você já fez dança do ventre? Eu falei, fiz uma aula. Eu fiz uma aula, eu comprei toda a roupa. Depois dessa aula, eu tinha certeza que eu ia fazer dança do ventre. Eu tinha 14 anos. Meu pai falou pra mim, não, você não vai. Eu falei, por quê? Porque isso não é pra você. Isso é muito sensual. Você não vai fazer isso. E eu não fui. A minha mãe me incentivou. Porque minha mãe foi lá comprar roupa comigo. De repente ele falou que não era pra mim. E aí, quando eu soube da Yara, olha como vem a referência na minha cabeça. Eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei assim, Fábio, eu fui pro meu marido, eu posso fazer dança do ventre? Ele falou, você faz o que você quiser. Eu vou adorar você fazer dança do ventre, pode ir. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo, porque na minha cabeça eu precisava ter a autorização do meu marido, entendeu? A validação. A validação. Por quê? Porque eu não podia, já que eu não tinha mais, né, o meu pai para validar e ele falava que era errado, será que meu marido pensa igual meu pai? Será que ele ia ficar bravo comigo? Então, mas você comprou o ponto de vista dele, né? Você comprou o ponto de vista dele. Eu comprei o ponto de vista dele. Meu marido acho que não vai gostar. É automático. E muitas vezes a gente fica se autodefendendo de tanta coisa. Ai, porque somos mulheres, vamos queimar sutiã por aí. Oi? E dentro de casa a gente vai lá e pede pro marido se a gente pode ir fazer uma aula de dança. Exatamente. Que não ia, né? Mas olha, você vê essa questão, né? A hora que ela falou isso, eu falei, nossa, me deixou triste. Eu falei, poxa, que triste, gente. Mas a dança do ventre, ela tem esse estigma, né? E é uma coisa que foi vendida até pela televisão, pela mídia, né? Que é uma dança sensual pra você dançar pro marido. Oi! Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu marido me vê dançando, né? Ele fotografa, ele filma. Se eu falar pra ele, e aí, né? O que você achou? Ele vai me dar todo o detalhe técnico. Ele não enxerga uma mulher sensual dançando. Ele vai falar, olha, você tava no tempo tal, esse passo no quê? Esse ritmo não sei o quê. Ele colocou um passo. E eu adoro isso. Porque, na verdade, não é uma dança... Quer
Quer dizer, tudo bem, você quer dançar para seduzir alguém, ok, né? O corpo é seu, a vida é sua, mas eu acho que é tão mais que isso, né? É tão mais Não, e tem você, toda uma história, né? tem uma Tem história, toda uma gente. É uma dança história. para mulher. É assim, tem homem, é uma dança feminina, tem homens que dançam de forma feminina, mas penso que é uma dança que é para você mulher, para você Yara, mulher. como é que era Vou aquela me, bailarina lá vou me empolgar. outro Qual? dia, que você me mandou o vídeo dela, que ela tava dançando em cima de um carro. Você falou, meu, essa mulher é Ah, uma revoltada, tem. ela é uma rebelde. Lá porque assim, dança do ventre, gente, no Egito hoje é proibida, é haram, é pecado, é só para prostitutas, entendeu? E aí no meio de uma rua, de uma multidão, uma mulher de burca, só com o rosto de fora, e tava dançando, requebrando mais do que uma funkeira aqui. Eu falei, gente, ó, que ato de rebelião, né? É um ato de rebelião. Um E é ato uma dança, político, gente, que né? não é uma dança de boneca de princesa, é uma dança de mulher real, que vai mostrar sua barriguinha, que vai mostrar o seu seio, que vai mostrar o seu corpo real, né? Da forma que é. Se o cabelo é curto, se o cabelo é afro, se o cabelo é liso, se o cabelo... também é outra coisa que precisa ser quebrado, porque tem os padrões na dança do ventre, né? Tem que ser magrinha, bonitinha, cabelo liso. E isso também tem que ser quebrado, né? E E já pela história da dança do ventre, as mais gordinhas, as mais cheinhas, na época eram as mais vistas, né? Sim, Pelos porque movimentos e as facilidades, não é as isso? mulheres orientais, elas são mais voluptuosas, não é o estereótipo você ser magra, né? Se pegar o Oriente Médio, as mulheres são cheias, e isso é beleza lá, isso é valor, E não né? é E para as mais valoriza. novinhas, não. Não, Não é para as mais não, é novinhas, é uma dança de família, né? De de tradição familiar. Tradição família. Na familiar. verdade, eles têm bem dividido, assim, tem o ambiente da dança na intimidade, o ambiente da dança na família e o ambiente da dança num show, num espetáculo, né? Tem isso muito bem separado, né? E essa questão da dança do ventre entra de encontro com essas questões do padrão mesmo, né? Que nem a própria Sim, Dani falou muito. aqui do corpo. E o porquê da questão da aceitação, né? Do corpo. Justamente que é o que essa dança vem nos trazer. Eu olhar para o meu corpo de uma forma que eu esteja conectada, seja branca, amarela, preta, cabelo curto, grande, gordinha ou não, é a conexão com você mesmo ali na hora da dança, né? Sim. E a beleza, né? Tem bailarinas, hoje em dia, graças a Deus, as mulheres estão se expondo. E aí você tem bailarinas de vários biotipos, né? E tem muitas plus sizes que dançam, gente, você fala, meu Deus, que é isso, né? A mulher, ela é deslumbrante. E não é a questão do corpo, gente, que faz uma bela dança. É quando você se ama, você percebe na dança da mulher o quanto ela se ama e como aquilo fica lindo. E quem está assistindo, que muitas vezes eu já vi, Camila já deve ter visto, a pessoa está assistindo, não tem coragem de ir para uma sala de dança e ver uma mulher que se aceita lá no palco, ela fala, poxa, se ela pode, eu também posso. Né? Olha Não que só vi lindo, como ela eu tem o tive mesmo corpo algumas, que eu, que legal que ficou. não só vi como a gente teve algumas pessoas que vieram até nós dessa forma. Porque lá na Sim, Yaros, a gente tem. Os biotipos são variados, universais, graças a são Deus. diversos. Assim, meu, a maioria lá é tudo acima dos 30 anos. Acho que a gente só tem Ah, mesmo as nossas. Não, põe assim. as nossas baby class é que estão abaixo, né? Que são as crianças que Uhum. fazem balé, mas de resto são todas mulheres maduras já. E que São fazem mulheres dança do maduras. ventre e dançam de barriguinha de fora né, de todos os. Meu, a nossa diva tem quantos anos, em média? Não sabemos. Eu acho que 80, não É, acho que ela deve sei. estar. E ela Nossa, vocês precisam ver, cara, ela é Gente, sensacional. linda. Entendeu? E E ela topa dança. todas. Ela já foi fazer aula de balé clássico comigo. Ela já fez aula de consciência corporal comigo. Já fez dança do ventre com a Yara. Já fazia flamenco. Acho que ainda, teoricamente, ainda Acho que ainda tá. faço. Ainda continua.
Então, assim, o que que acontece? A gente quebra um padrão que a gente pega alunas que vêm para a gente exatamente por conta da quebra do padrão. Porque a gente não tem alunas, meninas de balé clássico, que são aquelas meninas esguias e super magrinhas. Não tem, na academia não tem. São todas fora do padrão. Ou E melhor, eu, Mulheres são todas no reais. padrão delas, né? Porque cada uma tem seu Não, próprio padrão, são mulheres reais. né? e, e Não pro- Isso é muito tem, não tem rico. aquele biotipo cadenciado do balé clássico ou da dança, que se diz ser da dança, e que isso não para mim, pelo menos a meu ver, não procede. Eu já é, sou fora eu, do padrão, eu eu sempre fui uma era bailarina fora do padrão. Eu era super dentro do padrão quando eu competia. E isso depois que eu tive filho, gente, eu engordei 30 quilos. Então, Calma hoje, aí. para mim, me olhar no espelho é realmente uma aceitação. Eu compartilho do que a Dani fala, porque eu sei que é difícil também. Mas o que que eu tenho certeza? Que o meu corpo tem uma certa memória e que eu posso me achar bonita da forma que eu sou, né? Eu só preciso encontrar os meios corretos, é só isso, né? E os meios corretos Encontrar de beleza aceitação, encontrar a beleza, exatamente, que é difícil, né? Mas no seu é hoje. possível, né? Então isso me deixa muito É feliz. possível. Agora, provocando um pouco vocês, já que a gente está falando de padrão aí e tudo, eu queria conversar um pouquinho sobre os anticoncepcionais, então, né? Entrar um pouco nesse lema aí, porque a gente sabe que, principalmente a Pri deixou de tomar depois de uma certa aula da osteopatia, né? E já é uma coisa assim que eu tinha bem na minha cabeça que para mim não me fazia bem, eu também não podia, porque tem um histórico de trombose, de câncer na família. Eu Então demorei eles 3 anos a decidir depois de tomar da aula. 3 anos. é, exatamente. Então eu queria contar um pouquinho para vocês da história do anticoncepcional. Ela surgiu nos Estados Unidos, né, por duas mulheres. E o que que elas queriam? Elas queriam ter a vida sexual delas de uma maneira livre, na mão delas, saber se elas queriam ou não a fertilidade. Então elas tomavam essas pílulas, né? E depois um alemão ajudou elas a fazerem tudo, né? E aí isso começou a ser difundido por debaixo dos panos. Logo, acho que 3 anos depois, isso expandiu com força total e a mulherada querendo tomar. Só que no Brasil, quando chegou aqui no Brasil, chegou numa época meio de ditadura militar. E o que que se queria? Se queria que a mulher não tivesse filhos mesmo, né? Então era assim, brasileiro na época, né? É tudo pobre, é tudo mau caráter, não, vamos cortar o filho dessa mulherada. E aí começou a se obrigar que as mulheres tomassem o anticoncepcional. Então, né? E até tem uma música do Odair que ele fala sobre a pílula do anticoncepcional. Só que quando pediram para ele fazer a música, pediram para ele fazer a música para a mulher tomar. E ele fez para a mulher não tomar. Como era na época meio de, né, vamos dar uma revoltinha, eu tenho dúvidas se foi um erro ou se foi verdade. Para mim, foi verdade. Tanto é que depois o LP foi cortado e ele fugiu para Londres, né? Então, assim, por que que no Brasil a gente ainda tem a estigma, né, de você tem que tomar? Qual é, aonde você vai no médico, ele fala assim, olha, sua fertilidade funciona assim, né? Os seus óvulos estão aqui, tal, tal, tal. Se você tem algumas maneiras para não engravidar, que é essa, né? Mas não, você tem que tomar. Olha, toma porque vai fazer bom, porque menstruação é ruim, porque nanã, dói. Assim, desculpa, né? Eu tenho autonomia para o meu corpo. Então, e esse tipo de autoconhecimento, eu acho que faz muito parte, o sagrado feminino também faz muito parte da gente conhecer o nosso corpo, os nossos hormônios, como que funciona, como que a gente funciona, né? Isso não é só médico, isso é um saber feminino também. A gente tem que Você, saber. você esqueceu um aí, menstruar é sujeira, você está suja. Tá suja, né? Então eu passei para as meninas uma reportagem Nossa, de, que lindo! dos homens que inventaram uma luva rosa para tirar, para quando a mulher tivesse menstruada, ela carregaria aquela luvinha rosa junto com ela, e aí para se limpar, ela enrolaria o absorvente porque é para ser mais higiênico e não mostrar a sujeira. Quem disse que eu quero usar luva para limpar a menstruação? Gente, é tipo um absurdo, ainda rosa, né? Ou Nem seja, de rosa eu gosto. fiquei imaginando. Então vamos usar
arrumar uma outra cor para limpar cocô, né? Não. Porque também é falta de higiene. Vamos fazer luvinha para cocô? Ah, gente, pelo amor, né? Então, assim, sério, a hora que eu li aquilo, eu falei, não acredito isso. E tanto é que faliu, né? Não foi pra frente. Um dos empresários lá que comprou essa ideia, investiu 30 mil dólares e perdeu tudo, né? Então, foi assim, uma revolta dos Estados Unidos. Mas não sei se essa luva ainda não surge por aí. Tenho, assim, pensamentos que talvez em outros países isso colhe. Tomara que não, né? Tomara que não. Eu acho que Em época de coletor menstrual, né, que a gente já tá ganhando uma libertação, né, aí dessas coisas descartáveis e químicas. Aí vem um cara e me bota uma dessa, é depressivo, né? eu acho que em momentos que a gente... Eu queria ter visto a Yara lendo essa matéria. Nossa, gente. Camila sabe, né? Eu acho que já rolou várias conversas sobre esse assunto. Nós estamos num momento assim, mesmo que a gente ainda esteja nesse período, né, 1 ano e meio aí quase de Covid, mas eu acho que as mulheres ainda estão, mesmo se esquecendo, elas estão um pouco despertas ainda, né? Principalmente dessas questões que vêm, não a gente olhando para essa questão do homem, porque eu acredito que eu olhei para essa notícia como uma forma de que eles achassem que eles iam resolver uma questão para a mulher, né? Eu falei em um outro grupo que eu tô de umas amigas, eu nem sei se elas estão aqui, a questão do homem ao observar, eu acredito que sim, tenha homens com um olhar mais humano, sim, para as mulheres, mas às vezes tem homens que eles não olham, né? Não olham pra gente, mulher, e entende o que realmente a gente sente. Por isso, a questão da pílula. Toma essa pílulazinha aqui que vai resolver o seu problema. Toma aqui que vai passar. E é qualquer. Vamos lá, a gente vai ensaiando para ver uma hora a gente acha a melhor pílula pro seu corpo. Melhor coisa pro seu corpo, né? Pode falar, Yara. E acho que o que mais é triste que eu presenciei no consultório é que às vezes não é nem o que é melhor pro seu corpo, é assim, é o que o laboratório tá me ajudando aqui a divulgar. Essa daqui é da moda, ó. Também, Yara. Compra essa aqui. Que eu não queria falar, né? Ai, desculpa. Ops. Mas existe essa questão. Mas é bem isso mesmo, né? Eu não sou da área da saúde, gente, mas eu fiquei super chocada com esse negócio. Então, é que assim, não tem a ver só com o anticoncepcional, na verdade, isso aí rola. É tudo, né? Esse jabá é em tudo, entendeu? Então, não tá vinculado só a isso. É que os laboratórios, eles têm essa abordagem mais agressiva com relação à mais venda agressiva. de medicação. Muito agressiva. Agressiva. Empurra para elas aí que fala que tá bom, que mas vocês sabem que ótimo, vai ser maravilhoso. Eu não acreditava nisso até eu receber um representante de uma farmacêutica natural que me propôs, né? Prescreve aí esse creme. Eu falei, desculpa, só vou prescrever o seu creme se eu achar que meu paciente deve. Né? Então, assim, e a proposta dele, não prescreve, que aí depois a gente vê, né? Eu falei, não quero ver nada. Faz a propaganda do seu creme e aí eu vejo se ele é bom pro meu paciente, entendeu? Então, assim, não é só médico que recebe esse tipo de proposta, não, gente. A gente também recebe, né? Então, ter esse olhar pro paciente, olhar o paciente como um todo, eu acho que hoje em dia são muito poucos que fazem, né? Então a gente tem um olhar humano, né? Um olhar humano. Mas se a gente não começar a ter esse olhar humano com a gente mesmo, como que a gente cobra do outro? Né? Não tem como. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Olha para você, olha para os seus hormônios, né? Poxa, passei um artigo para vocês da Cielo, mostrando o quanto a saúde feminina tem a ver com a parte hormonal. Então, sim, o quanto os hormônios influenciam em as mulheres serem mais depressivas, mais ansiosas, terem maior probabilidade de ter uma síndrome do pânico, e o quanto isso aumentou na pandemia,
mulheres morrendo, mulheres vivendo com pessoas que agridem dentro da própria casa, né? Mulheres aonde elas não precisa ser só agressão física, gente, agressão moral também, né? Existem vários tipos de agressão e a física também, né? Então, o quanto a mulher hoje não consegue fugir, já que a gente falou da fuga, Não dá. Sim. né? Então, assim, é um assunto muito preocupante e a gente entender que os nossos hormônios deixam a gente desequilibrados em determinados momentos da menstruação e saber quais são esses momentos para que a gente possa ter consciência e controlar é muito importante. Porque tem dias que você não vai querer sair da cama e tá tudo bem não querer sair da cama naquele momento. Porque naquele momento você tá com excesso de hormônio, você tem tontura, te dá enjoo. Eu, em dia que eu menstruo, eu quase desmaio. E eu sempre funcionei assim. Então, quando eu vejo que tá chegando próximo, eu já diminuo o meu ritmo. Por quê? Porque eu sei que se eu diminuir meu ritmo, eu consigo passar por aquilo bem. Senão, eu vou ter que ir pro hospital, né? Então, assim, saber como que funciona a menstruação, principalmente, né? É saber como que funcionam os seus hormônios, saber como está o seu comportamento naquele momento. Eu tô com aquela SOMP, que é a síndrome do ovário policístico, né? Eu tô não. Esse diagnóstico foi o que foi rotulado. Eu é outra coisa. Mas com esse rótulo que eu recebi, lógico, minha menstruação é irregular e é um dos primeiros quesitos aí. E aí eu perguntei pro meu marido, falei, como que você sabe que eu vou menstruar? Porque nem o celular sabe. Ele falou, claro, a hora, os dias que você vai menstruar, você quer me matar. Eu ria tanto, eu falei assim, é por aí, né? Então, mas gente, ele é melhor que o celular, ele sabe direitinho. Ele falou, ih, tá chegando o quê? Tá chegando sua menstruação. Eu falo, não é possível. Ainda bem, né? Que bom, vocês estão em sincronia, né? Ainda bem que alguém sabe. Que alguém sabe. Porque muitas vezes eu falo assim, gente, não é possível, eu não consigo enganar o homem. Não consigo, ele sabe direitinho. Eu falo, como é que, né? Como é que funciona isso? Não dá nem pra engravidar surpresa, gente. Não dá, não. Aqui em casa vai ser tudo na tabelinha, né? Da menstruação mesmo. Mas é E é mesmo. engraçado se apropriar disso, né? Porque a gente é mulher, a gente é cívica, gente. A gente não vai estar o mês inteiro, uhul, vamos lá, vamos trabalhar. Não vai ter dias que a gente não vai estar legal. E aí, Eu essa acho, coisa do na anticoncepcional é verdade, para deixar a gente assim, uhul, né? O mês inteiro. então, na Exatamente. verdade, Yara, cada uma, por conta do hormônio mesmo, porque a dose hormonal de cada uma é completamente diferente. Por isso que nós temos essas personalidades tão diferentes. As mulheres são têm muito mais personalidades diferentes do que os homens. Exatamente porque essa dosagem hormonal feminina é muito louca, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou muito punk, assim. Eu sou muito acelerada. E você sabe disso. Em compensação, eu vejo, por exemplo, a Isabela, ela é muito mais devagar nesse sentido, né? Ela não tem essas euforias minhas. E ela olha para mim com uma cara de tipo, mãe, você é um ET, né? Nós, mulheres, somos muito diferentes nesse sentido, exatamente por conta do hormônio. Porque o hormônio, ele não atua de forma igual em ninguém. Nunca, mas nunca. Então, por exemplo, eu não tenho TPM, essa TPM quadradinha, sabe? Bonita, que todo mundo tem. De tipo, Bonita dias isso. antes eu fico louca, surto, e Eu viro depois. bruxa. Então, só que a minha menstruação era extremamente irregulada. Agora, por conta da químio, cessou, né? Por todo esse período de tratamento. Porque eu tô tomando químio, tomei as químios, agora eu tô fazendo a imuno, então eu tô nesse período com os meus hormônios todos bloqueados. Então eles que fiquem lá quietinhos no lugar deles. Mas essas diferenças de personalidade feminina é exatamente por conta das dosagens hormonais. E essa dosagem hormonal, ela não é igual. Não adianta, você não vai encontrar outra Yara exatamente da mesma forma. Entendeu? Você não vai encontrar outra Thaís que o marido já sabe exatamente a data que ela vai ter, primeiro dia de TPM. Ele vai começar a colocar no quadro, primeiro dia de TPM, né? Então, porque a TPM dela é muito característica. Muito Exatamente. característica. Então, não adianta. A gente
Que não adianta a gente querer, de novo, né, rotular. Por isso que é tão importante a mulher conhecer a si mesma. A mulher começar a fazer anotações sobre ela e sobre o corpo dela. Porque é a única forma de se conhecer. E não adianta ela querer usar o padrão que já existe. Se você pegar aqueles aplicativos de calendário menstrual do celular, você pode ver, não sei se alguma das meninas já usou ou usa. Eu uso dois. Eu Os uso. dois erram. Tipo, eu uso 15, né? A Thaís já testou todas. Se alguém tiver dúvida, é só pedir pra ela. Melhor é o meu marido, Ela já sabe, ela garanto. vai perguntar, vai fazer algumas perguntas e vai ver qual é o melhor pra você. Porque, assim, eu usei um e eu achava super legal, porque ele tinha assim. Você tem dor de cabeça? Você tem calor? Você tem frio? Você tem. Tipo, ele perguntava coisas do período menstrual ou do período antes, né, da TPM, que eu, na verdade, nunca tinha me atentado. Se eu tinha ou não tinha. Tipo de E era a única secreção, forma de né? eu saber quando vinha a minha menstruação era por conta disso. Porque ele já era quadradinho ali. A minha menstruação ela vinha sempre no período certinho, depois dos 20 e tantos dias. E ok. Eu não E tinha, não Camila, precisava da TPM. como muda, né? Porque você vê que ele é tão sensível, eu tenho esse aplicativo, e ele conta viagem, ele conta estresse. Sim, Como os hormônios eles mudam em pequenas ações, né? Então, a sim. gente sabe que as aeromoças, muitas vezes, elas menstruam a Período cada, completamente irregular. totalmente, a cada 15 dias. Então, assim, E é por existe isso que isso. elas têm insalubridade, elas recebem insalubridade por conta das viagens mesmo. Exatamente. E agora, me fala, olha que coisa muito interessante. Eu tô com uma paciente que ela já entrou na menopausa e toda vez que a filha dela ovula, ou toda vez que a filha dela vai menstruar, ela sente os fogachos da menstruação. E ela Eu começou a tenho, linkar Então, isso, ela falou: mas vamos lá, Caraca! tem eu tenho uma explicações. paciente assim também. Eu tenho uma paciente assim também. Tem algumas explicações. Os hormônios, nós somos muito sensíveis aos hormônios, sejam os nossos ou sejam das pessoas que nos circulam. Você pode ver, Exatamente. num grupo de mulheres que se vê todo santo dia, a maioria vai menstruar na mesma época. Exatamente. Eu acho Mesmo que fantástico, a lindo. menstruação seja. É Então, lindo. a gente é muito fofa, né? A gente menstrua com a A gente é amiguinha. fofa. É que é pra Vai todo todo mundo mundo ficar lá. brava, todo mundo ficar A feliz, TPM entendeu? vem Chorar. coletivo. Chorar Entendeu? junto, chorar, vamos se abraçar junto. Isso. E aí a gente abraça, pega no colo, e quando Gente, é tá todo mundo lindo. louco igual, entendeu? Tá tudo. Exatamente. Mas é por conta dessa Engravida igual sensibilidade também. Ai, animal. não. Engravida igual, é verdade. Engravida igual, Engravida tipo de igual. galera. É verdade. Eu lembro do escritório quando eu engravidei da Eu, minha na primeira época de filha, foi tipo faculdade, uma foi uma atrás leva. da outra. Quando começa uma é todas, né? Viu, Pri? É, uma Então. leva. Não, Viu? os filhos das minhas Coitada. amigas, todos têm diferença de um mês. Diferença de um mês de É. nascimento. Então, é isso. Para você ver como a alteração hormonal feminina, ela é louca. Entendeu? O quanto nós somos sensíveis a essas alterações hormonais. E o quanto elas estão totalmente relacionadas com o nosso lado emocional. Completamente. Diretamente relacionadas ao lado emocional. Né? E Então, outra coisa, por isso que eu falo, não adianta. A gente tem essa sensibilidade de menstruar com a amiguinha e tal, para não deixar a amiguinha triste sozinha, mas ao mesmo tempo não adianta a gente se encaixar na caixinha da amiguinha e falar, olha, tem que fazer isso. E por isso que essa coisa de prescrição de hormônio igualzinho para todo mundo, Não é. ah, funciona. eu tomo X, ah, eu também. É péssima. É péssima. Por quê? Por mais que nós tenhamos essa sensibilidade, que a gente tenha essa sensibilidade externa ao hormônio, O ambiente é é, outro, né? exatamente. Exatamente. A forma como ele vai metabolizar dentro do nosso organismo é completamente diferente. Não, e é aquela questão que a gente estava conversando, né? Das mulheres hoje em dia não quererem engravidar e as mulheres acabarem, eu vou dizer, massacrando literalmente essa mulher que não quer engravidar.
E só que é um direito dela de viver ou não viver isso, né? Então, Sim. assim, a gente não é obrigada. Então, antigamente, quem não queria engravidar, ai, nossa, ela vai ser sozinha na vida, né? Então, traz todo esse peso também, essa fertilidade feminina, né? E eu não sei, Pri, e Então, aí, como que é isso? esse peso, Pri, ela está muito mais arraigada no patriarcado anterior, que ó, casou, tem que ter filho para perpetuar a família, o sobrenome da família, entendeu? Tipo, nossa, não teve um filho homem, vamos fazer outro filho para ter um filho homem. Então tem muito mais atrás disso do que só essa coisa de você não vai ter filho, vai ficar sozinha. Não é bem por aí. Tem muito mais dessa coisa de perpetuação da família, de que toda família tem que ter assim, ó, tantos filhos. E aí? Não perpetuou, não perpetuou, e ok. A cobrança E Né? aí, muito, Pri, muito, como que é isso no dia a dia? a cobrança é muito grande da sociedade, né? Sempre recebi essa cobrança aí, não vai ter filho, mas é uma opção minha, desde a adolescência, eu nunca quis, não tenho vontade, né? E assim, desde dentro de casa, da minha mãe, dos meus irmãos e da sociedade, amigos, né? Eu não quero ter filhos, não é uma coisa que me nutre, não é uma coisa que faz meu coraçãozinho bater forte, né? Mas, e eu peço respeito, não quero, e eu sou muito curta e grossa, né? Eu não quero e pronto, acabou. Não preciso ficar dando satisfações, né? Eu acho que é isso que a gente precisa ter. Eu não preciso dar satisfação da minha vida porque que eu não quero ter filhos. Não quero e pronto, não é uma coisa. O problema Admiro é as que a Isso minhas. não gente te está muito deixa, acostumado a justificar, Pri. Mas eu admiro as minhas isso não te amigas. deixa, isso Admiro não te as deixa minhas menos amigas que são feminina. mães. E não me deixa menos feminina. É Exato, isso, é né? isso. Mas é uma cobrança mesmo da sociedade, do patriarcal, daquela coisa que você precisou casar, você tem que ter filhos, mas quem vai cuidar de você se você ficar velha? Né? São algumas coisas que a gente tem que É meio que ouvir. irracional, né? É, Não é? Parece que a pergunta é irracional, a pessoa não pensa. Se casou, vai ter filho. Aí você, tá bom, vou ter filho. Ah, mas você só vai ter um filho? Vai ter dois filhos. Parece que vai repetindo, mas é sabe? Mas é repetir, que Padrão. para eu repetir o falo de padrão, Sem né? três. pensar. É para repetir o padrão, né? E eu não tô aqui para repetir padrão, né? Não tô Não aqui, dá. né? Então é muito isso, né? E não quer dizer que você Sim, não é gosta esse de criança, acolhimento. né? Carol, não quer dizer que eu não gosto de Sim, não criança, quer né? dizer isso, pelo amor de Deus. Só não quero ter uma, gente. É diferente, Eu não né? quero levar para Exatamente. casa. Só não quero levar pra casa. Chorou, Gente, entrega e é pra tão mãe. digno, né? Eu acho tão digno a pessoa que tem essa ciência. Olha, eu não quero ter filho e tudo bem, do que aquela que tem um filho sem querer, às vezes só por ter, e não cuida. Não é verdade? Não é mais digno Gente, você admitir que. e o quanto de gente que a gente vê sim, e a gente entra na questão lá da mulher no trabalho, que ela precisa deixar o filho dela com 3, 4 meses na escolinha, ou com a mãe, ou com a sogra, para ir trabalhar. Porque ela É quis duríssimo. Exatamente, Pri. simplesmente fazer o padrão da sociedade, né? Preciso Porque se validar. você quiser fazer isso consciente, se você quiser pegar o seu filho com 3, 4 meses e deixar para alguém cuidar enquanto você trabalha, porque assim que você se sente bem, é um positivo e é um ok. Ok, só que Agora, quando se você você conversa com as tem que. mulheres, mas quando você conversa com as Não é. mulheres, e eu digo Exatamente. isso porque eu tenho algumas pacientes que sim, eu vou deixar o meu filho com 3 meses, o filho na barriga, vou deixar meu filho com 3 meses lá. A criança nasceu. Ela se descabela. Ela se descabela, porque Eu. como assim? Pois é. Menos a minha amiga Ana aqui, que ela escreveu que quando ela foi deixar o filho dela na escola, ela saiu cantando Let It Go, tá? Eu posso dizer Exatamente. o mesmo. A Sofia recebeu 4 meses na creche. Eu não. E, tipo, foi de Exatamente. boa. Gente, e olha que lindo isso, porque a Ana, ela sente isso de uma forma leve. E seria muito pior, por exemplo, se eu fosse deixar. Eu acho que eu chorei com meu filho entrando na escola até com os 4 anos de idade. Eu não aceitava. E ponto. Então, assim, pra que eu me torturei? Porque a minha família queria. Exatamente. É. Você Pra entende? honrar, você quer honrar quem? Quem que você quer Eu honrar? quero rock. Exatamente. Então, assim, eu falo que tem coisas que eu quero ter o segundo filho, nós vamos ter o segundo filho, mas tem coisas que eu não faria.
Entendeu? Porque, assim, hoje em Faz dia um. eu sei o que eu gosto e eu já não repetiria esse padrão. Então é complicado essa história da gente seguir essa caixinha fechada, porque ela não existe. Exatamente. Verdade. Exatamente. Meninas, a gente já está com quase 1h25 de live. Uau! Vamos abrir para algumas perguntas. Vamos E eu lá. acho que a gente pode depois, tem várias questões que a gente pode vir abordar numa próxima live, que eu Live. acho E mais sensacional. profundas, né? Aí a Muito gente pode mais se aprofundar profundas. um pouco Sim. mais, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma Pri, eu não tô dúvida. conseguindo ver as perguntas. Se você conseguir aí, Nem porque eu, pra Eu mim tô, pra travou mim as tá perguntas, na travado. verdade. aqui tá funcionando para mim. Tá. Vamos ver se alguém. Se manifesta. Nossa, bastante temas, né? Muito assunto, É, muita coisa para a conversar. A gente gente falou, falou sobre muitas coisas. a gente falou Muitas coisas. muita coisa mesmo. A Ana tá falando que a gente aceitou que ter filha é estar sempre culpada e cheia de neuras. Bom, eu Como é que não. foi? A gente aceitou que ter filho é estar sempre culpada e cheia de neuras. Eu Não sei se discordo. aceitar, né? Vem, né? Ela vem, a gente tem que aprender a lidar com Aí ela, está, né? Eu ela acho que vem. tudo é uma questão de aprendizado. Eu acho que, eu lido de uma forma super leve com as minhas filhas. Eu tive um diagnóstico terrível e que eu poderia até administrar de uma forma muito pior. Então, eu acho que é uma questão de. E hoje a minha filha me ajuda muito, a mais velha, principalmente, ela me ajuda muito durante o tratamento. Como eu disse, ela é terapeuta também. E eu acho que depende muito de como você lida com isso. De Não sei, novo, Cá. tem a ver muito mais conosco do que com os outros, Isso, exatamente. né? Tem Porque, muito por mais exemplo, a eu sou ver uma com se pessoa que aceitar. eu me culpo por poucas coisas. Por poucas coisas, eu acho que eu sou uma péssima mãe, entendeu? E eu trago isso muito comigo, né? E é assim, é por pouco mesmo. Então, vou dar um exemplo. Eu precisei mudar o meu filho de escola, porque eu não tinha, além das condições financeiras que a escola aumentou muito para um segundo ano de pandemia, e eu sou autônoma, então não tenho certeza de como fica o meu financeiro. É uma coisa que eu honro muito, me preocupo muito. Mas por eu ter feito esse movimento de mudar ele de escola, me senti super culpada. Super culpada. Super mesmo. De achar que eu estava, assim, matando meu filho e não tem nada a ver. No entanto, ele está amando a nova escola. Ele falou, mamãe, é a melhor coisa. A escola dele antes era uma escola que não tinha carteiras, né? Porque eu escolhi assim por ser de educação infantil. Só que o Christian, para quem conhece o Christian é quadradinho. Ele é virginiano, daqueles virginianos que é assim. Tudo é muito encaixadinho. E eu sou uma escorpiana que nada se encaixa. Pra quê, né? Eu gosto do que é mais leve. E ele, no primeiro dia de aula, ele falou assim: a melhor coisa que você fez foi mudar de escola, porque agora eu tenho uma cadeira para sentar com uma mesa. Porque eu não gosto de Oh, escrever no chão. que Tá bonitinho. vendo? O que Poxa, era leve para você não era leve para ele, estava sendo pesado, tá sendo É, pesado. Então, assim, né? E olha, é qualquer criança, qualquer outra criança que você colocasse uma mais espivitada, a Sofia, acho que ia amar não ter carteira na escola. Eu acho também. exatamente. A minha, se puder ter um lustre para ela se pendurar, já tá ótimo. Não, Seria perfeito, né? exatamente. Então, assim, eu compartilho dessa culpa que a Ana fala que a gente ser mãe é ficar meio em estado de nervos, até porque é exatamente assim que a gente se culpa. Então, eu teve uma paciente que ela falou assim: eu me culpo por eu ter tido parto normal e minha filha ter tido asfixia. Aí eu falei para ela: e eu me culpo porque eu não consegui ter um parto normal. Porque eu tive que ir para uma cesárea e eu não fiz o meu filho passar pela experiência de ter um parto normal e isso gera traumas para ele no futuro. Então, ou seja, a mulher ela sempre se culpa. Foi exatamente isso que eu fiz. Ela falou: caramba, eu falei, sim, a gente sempre se culpa. A culpa sempre vem em cima da gente. É simples de resolver isso, né? Eu falo que assim, se você esqueceu de tomar o anticoncepcional e ficou grávida, a culpa é sua. Se você tomou um antibiótico e ficou grávida, a culpa é sua, né? Então, assim, e não é, perdão, não é. Então, assim, Ana, eu vejo que se você se sente culpada como eu, e eu sei a dor que você sente,
cada dia mais a gente tem que aliviar, e é por isso que é tão importante a gente se reunir para conversar sobre isso. É por isso que é tão importante ter você hoje aqui na live, porque eu compartilho dessa sua dor. E eu sei que, como a Camila fala, mudem a percepção. Por quê? Porque para a gente vai ser melhor se a gente olhar com uma outra lente, né? Então é aprender a ver as outras formas de vida que existem e não ficar só nessa culpa que a gente fica. Exatamente. É por isso que eu falo, eu não sou uma pessoa que eu me culpo por absolutamente nada. As coisas acontecem, aconteceram, são assim. A não ser que eu tivesse, sei lá, eu tive duas cesáreas, gente. Eu não tive nenhum parto normal. E uma foi escolhida, a outra não, né? Porque a Sofia estava sentada e, tipo, entrou em greve e disse que não ia sair dali, não. A Isabela estava entrando para 41 semanas e estava lá de boa. Na véspera da cesárea, eu estava no 25 de março, porque a médica mandou eu andar e eu resolvi dar 25. Pessoa Com 25 tranquila, quilos Camila, a né? mais na barriga e tá tudo bem. Essa Entendeu? questão do Então, parto assim, é tava dar uma no parto live, né? muito. Dá uma live, é outra live. Olha, eu acho que a O parto culpa, dá uma live, a gente. culpa dá uma live. A O culpa dá uma parto. live. Culpa dá uma live. E eu vou falar uma coisa Entendeu? também. Então, eu acho Eu que acho que tudo tem a também. ver com a percepção, com a forma como você pega isso pra você. Porque a culpa nada mais é do que alguma coisa que a gente pega pra gente. Exatamente. Eu Então, não acho, é, a culpa não tá no outro, a culpa tá na gente. eu acho que a gente pode também Então, falar dessa questão da síndrome do impostor também, que é uma síndrome que a gente está sempre se auto-sabotando, principalmente nós mulheres, né? Nós estamos sim. a gente é a impostora de nós mesmas. Né? Então, Né, Pri? mas eu digo por mim, é uma síndrome que por muito Que tempo afeta mais aí, as mulheres, é uma verdade. síndrome que por muito tempo me perseguiu. Oi, Eliane, Flor. Exatamente porque a gente quer ser o melhor para todo mundo. Sim, E a gente não consegue ser o melhor para nós mesmos. isso Enquanto a mesmo. gente não conseguir ser o melhor para nós mesmos, a gente não vai ser o melhor para ninguém. Sim, com certeza. Exatamente. Você foi na chave da questão. Foi. Mas é Do verdade isso. âmago. Voltamos verdade. para a mascarinha do avião. Para a Quem máscara do tem que avião. colocar a máscara Nós, primeiro? primeiro nós, para depois socorrer o Se a segunda, mãe né? morrer no voo, não adianta, que o filho vai morrer também. Sim, com certeza. E hoje eu tava vendo até um vídeo que falava isso. Primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu preciso reconhecer que estar sozinha para mim é maravilhoso. Porque eu não vou colocar no próximo aquela coisa de que ele precisa me amar. Ficar de cobranças que ele precisa me amar, porque eu já estou completa. Então eu não preciso ficar colocando cobranças na outra pessoa que precisa me amar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não. Eu já estou completa, né? Porque se for embora, foi só uma pessoa que passou. E eu continuo aqui É completa. bíblico, né? Eu não sei qual passagem, porque eu não sou ligada, eu realmente nem eu. não decoro esse tipo de coisa, mas é bíblico, né? Onde um louco não pode cuidar de outro louco. Só É bruxa exatamente isso. Tá lá na. Não, mas é verdade, Pri. É que eu não decoro mesmo. Se você me perguntar, eu não vou decorar. Não, Eu mas eu tô adoro falando, ler a só tem Bíblia, mas bruxa não decoro, aqui, não. só tem bruxa aqui, por isso que eu não sei nada da Bíblia. Não Mas, manjamos. mas é bíblico. É fato que é bíblico. Um louco não cuida de outro louco. Então é bem isso. Você tem que se cuidar para você conseguir cuidar do outro, né? Não tem jeito. Exato. Sim. Tem mais Isso alguma aí, mesmo. Pri? Mais alguma perguntinha? Não. Só tem as meninas agradecendo, dizendo que adoraram a live, que foi bem legal. E eu acho que vale sim algumas outras lives. A gente fez essa live, meninas, pensando nessa questão do sagrado feminino, mas a gente colocou muita coisa realmente, né? Porque é muita coisa, a gente vai puxando uma coisa que já puxa para outra. E a gente vai pensar, sim, com mais carinho em alguns outros pontos, como a culpa, como o parto, né? Das três aqui, eu só como telespectadora, e da síndrome do impostor. É nada, Que eu acho que a gente bastante. a gente pode expandir, né? Porque eu acho que é isso, é trazer conhecimento. Às vezes o que eu sei, a Thaís não sabe, a Camila sabe, né? A Lisandra. Então, assim, ó, até me fugiu o seu nome. Meu Deus, tô louca. Yeah. Yara, Yara, Lisandra, que eu chamo de Lisandra, olha só.
Gente, Sei ela lá é de onde foi, Lisandra. É uma amiga linda. Então, assim, Lisandra é uma amiga querida, não tem problema. pois é. E aí, a gente Bruta vê, nossa, que também. conexão, né? E, e acho que é a contribuição para a gente trazer essas questões femininas, porque a gente não tem nem que conversar. Às vezes a gente está aqui, nós quatro agora, mas assim, as mulheres elas estão tão perdidas dentro da sua própria casa que elas não sabem nem a quem recorrer. E às vezes elas entram em tantas crises de ansiedade, de pânico, de desespero, e essas mulheres elas estão praticamente se mutilando, né? Emocionalmente, fisicamente. Eu vou fazer uma proposta antes da gente encerrar essa live. E aí, meninas que quiserem depois, ou em qualquer dos Instagrams, ou da Camila, ou da Yara, ou da Pri, eu acho que a gente podia montar um grupo sobre o sagrado feminino, e justamente para colocar essas questões e para ajudar as mulheres agora na pandemia. Então, para a gente poder se comunicar e fazer um grupo de acolhida mesmo, de acolher uma a outra, né? Então, se vocês quiserem, aí vocês falam, né? Mandem um número, e aí eu mesma me comprometo a montar esse grupo, e a gente vai alimentando e vai conversando. E se as meninas toparem, eu já quero fazer o convite aí, já que está todo mundo reunido, para a gente fazer essas lives a cada 15 dias, começar a cada 15 dias. Né? Então, daqui 15 dias, de repente, falar da culpa, daqui 15 dias, de repente, falar do parto, e trazer isso como uma rotina. Porque eu acho que a gente vai conseguir atingir muitas mulheres e ajudar muita gente aí a fazer essa busca interna, né? A se olhar para dentro. Essa conexão, né? Que tá faltando. Essa conexão. Manda Exatamente. bala. Manda bala? Então tá feito. Já pode. Manda bala. Eu Já, talvez fique aí em maio, provavelmente eu vou ficar uns diazinhos aí em off, mas vou estar seguindo você. Não tem problema. Mas aí depois a gente retoma. Exatamente, não tem problema. Eu acho que é isso. Mas tamo É que o junto. Instagram só pode fazer em 4, né? Porque eu acho que dava pra gente adicionar um monte de gente aqui ainda, né? Então, de repente, a gente pode. Não, a gente pode fazer um Zoom, né? A gente pode fazer um Zoom, né? Podemos conversar pelo Zoom também, uma vez isso. De repente, deixar essas lives para fazer a cada 15 dias e ter um grupo no Zoom para a gente conversar mesmo, real, né? De real para real ali, olho no olho. Eu acho isso muito legal, acho que é uma boa ideia, Pri. Legal. Terapia Muito em bom. grupo. Gente. Conversar. Eu acho que é uma forma da gente também doar, né? Porque a gente precisa doar, né? A gente tem tanto conhecimento que às vezes a gente não sabe nem para onde e quem quer esse conhecimento, né? E aí a gente entra na questão da energia, vem se conectar com a gente, quer essa expansão de consciência, né? Exatamente. Ter esse autoconhecimento para poder, estou perdida. E assim, todas nós aqui se perdemos em algum momento, né? E aí a gente vem para uma conexão. Então é isso, é ter a humildade de falar, galera, nossa, eu tô perdida, alguém me ajuda? E assim, o grupo vem para somar, para ser um grupo de amor e não de julgamentos. Já chega esse mundo aí fora para julgar a gente, né? Já chega esse mundão aí fora para julgar a gente. Eu acho que a gente precisa realmente dessa acolhida, né? Desse coração quentinho, de falar assim, olha, acho que só da gente falar assim, estamos juntas, né? É muito forte, né? A Carol falou assim, essa live foi um verdadeiro abraço virtual acolhedor. Muito obrigada, Carol. Ai, sinta-se beijada, muito abraçada. Muito obrigada, porque foi feito com muito carinho, muito amor. A gente pensou assim, foi uma coisa que a gente decidiu muito rápido, assim, já decidimos na semana passada, já juntamos as meninas, fizemos uma reunião e viemos pra cá hoje, sabe? Então é uma coisa A gente já sabia que ia rolar mais live, porque só na nossa conversa já foi de 2 horas. 2 horas de conversa. E é tá isso, dando quase 2 horas de live, gente. Gente, obrigada, meninas. Gente, obrigada pra todas que vieram. Beijo pra vocês. Obrigada mesmo. Mesmo. Obrigada pela confiança de vocês nos ouvirem. As nossas histórias são reais mesmo. E a gente só quer contribuir. Que eu acho que é um pontinho nesse... Nós somos um grãozinho de areia, né? Um grãozinho de areia no meio desse marzão, né? E estamos aqui só para ajudar. Tá certo? Com certeza.
Beijo, Tchau, meninas. meninas! Obrigada. Tchau! Tchau, Obrigada. tchau. Beijão. Tchau, tchau.